Fala galera tricolor, essas são as atuações de Netflu, vou dar notas para os jogadores na vitória do Fluminense sobre o Flamengo no domingo, jogo na Neoquímica Arena pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas antes, peço para você com muita humildade, dá essa forcinha pra gente, se inscreve no canal, beleza? Vale muito a pena, são vídeos de Fluminense todos os dias, muita análise, muita informação, lives, enfim, vale a pena mesmo. Deixa o like para ajudar também, tá bom? E ativa o sininho para você não perder absolutamente nada. Vai ficar o QR Code aqui, ó, do meu lado, na tela para você se tornar membro do canal. Pega o seu celular, mira no QR Code que vai cair para a página dos membros, ou então, se preferir, aqui embaixo, seja membro. São 2 planos, tem muitos benefícios bacanas, beleza? Vamos lá, pessoal, vamos começar então a análise jogador por jogador com o Marcos Felipe. Eu vou dar nota 7 para ele. Marcos Felipe, e vou dar até o melhor em campo, porque ele impediu o Fluminense de sair para o intervalo com uma derrota. Talvez até com mais de um gol de diferença. Ele praticamente fez um gol quando sai nos pés do Bruno Henrique, que entra de cara com ele, e depois faz uma defesa importante no chute do Michael. No segundo tempo, o Flamengo não assusta tanto, mas ele esteve sempre bem colocado. Então, muito bem hoje, o Marcos Felipe, nota 7. Nota 4,5 para o Samuel Xavier, para mim, sentiu falta de ritmo de jogo, teve alguns problemas ali pelo seu lado, especialmente com o Bruno Henrique, que caía o tempo todo por ali. Tá voltando, né, o Samuel Xavier, mas é um alento, né, um jogador mais lateral do que o seu reserva imediato, o Calegari. Nota 5,5 para o Nino. O Nino, ele saindo jogando é muito acima da média, né, no futebol brasileiro. Mas já não é a primeira vez, foi assim na partida contra o Richard, ter entrado de primeira, muitas vezes. E na nossa área, não pode vacilar, né? 2 vezes, o Bruno Henrique deu o come nele dentro da área e poderia ter gerado uma chance de perigo. Então o Nino, que é um zagueiro excelente, precisa apenas entender a sua postura dentro de campo. Não dá o bote, cerca, que aí você impede o perigo. Nota 5,5 para o Lucas Claro também, hoje fez uma partida melhor, foi muito prejudicado pela ausência de marcação dos volantes no primeiro tempo, depois melhora e aí ele consegue sair. Nota 3,5 para o Egídio, errou muitos passes, irritou pra caramba hoje com seus erros de passe. Ele costuma realmente ter essa deficiência, né, de passes errados, mas hoje foi demais. Ele realmente foi a única chance do Fluminense no primeiro tempo foi um cruzamento do Egídio, mas achei que com esses erros de passe prejudicou demais o nosso time na parte ofensiva. E eu também não gostei do Martinelli hoje, dou nota 3,5 para ele. Foi totalmente envolvido pelo meio-campo do Flamengo. O Vitinho, o Michael quando caía por ali, até o João Gomes chegava, e o Martinelli estava igual uma barata tonta, marcando com o olho, errando passe. Não gostei, melhorou um pouco sim no segundo tempo, não gostei da atuação do Martinelli. O Iago um pouquinho melhor também, outro que foi envolvido pela marcação, pela troca de passes do Flamengo. O Fluminense fez o primeiro tempo muito ruim, né? E isso passa também pelos volantes. O Flamengo tocava a bola com muita facilidade no meio-campo onde deveria ser povoado. Isso não aconteceu. Nota 3 para o Casares, muito mal o Casares. Essa proposta de jogo do Roger, onde você precisa ter pulmão no meio-campo o tempo todo, não vai rolar para o Casares. O Casares apareceu pouquíssimo para a partida, sumido, era desarmado com muita facilidade, não criou absolutamente nada. E como a bola não passava no meio-campo do Fluminense, o Casares foi uma figura meramente decorativa por ali. Eu não gostei também da atuação do Gabriel Teixeira, que para mim demorou para ser sacado. Errando praticamente tudo que fazia, né? Não conseguia dar drible, não conseguia dar velocidade para o time, errava passes. Não foi bem o Gabriel Teixeira, para mim uma das piores partidas dele, infelizmente. Nota 5 para o Caio Paulista, outro que sentiu o ritmo de jogo. Mas a proposta de jogo do Fluminense, do Roger, favorece o Caio Paulista. Ele é um cara que marca o tempo todo, ele consegue sair, e é bem verdade, os dois foram prejudicados, porque o Fluminense no primeiro tempo, basicamente, foi um time que roubava a bola, o Iago ou o Martinelli, quando conseguiam roubar a bola, dava no Caio Paulista e no Gabriel Teixeira, corre aí até a linha de fundo, porque ninguém acompanhava, né? Mas o Caio Paulista ainda conseguiu ser um pouco mais efetivo do que o Gabriel Teixeira, acertando mais passes, tentando alguns dribles. Nota 13,5 para o Fred. Foi mal o Fred, porque é outro que nessa proposta, jogando contra um adversário que marca pressão, não funciona. Fred muito estático, paradão,
teve a sua chance, né, numa boa cabeçada no início da partida e mais nada. Praticamente o Fred foi outro espectador dentro de campo. Nota 7 para o Nenê, né? Hoje, novamente, já tinha sido contra o Júnior Barranquilla na Libertadores. Quando entrou no segundo tempo, o Nenê fez uma das melhores partidas dele nesse ano. Entrando no segundo tempo, ele entrou com 20 minutos, jogou cerca de meia hora, atuando como um meia de criação. Deu um passe, um lançamento espetacular para o Luca, que perde o gol. O tempo todo aparecendo, dando passe, soltando a bola. O Nenê foi o jogador que a gente espera. E, na minha opinião, isso se dá pelo fato de ter jogado os minutos que ele consegue render. Possivelmente será titular contra o Ceará, e a gente talvez reclame disso, dele ter 80 minutos todo o jogo, mas para mim está comprovado que o Nenê 20, 25, meia hora é o que ele consegue render nesse Fluminense e foi muito bem. Nota 5,5 para o Luca. Poderia ter ganhado uma nota maior, porque você não perde aquele gol, né? Praticamente sem goleiro, dá um peteleco. Mas o Luca, para esse jogo, teve muito mais sentido do que o próprio Fred. O Luca é muito fraco, todo mundo concorda, é um jogador limitado tecnicamente, mas é um cara que dá mais opção de passe, se movimenta mais, cai para os lados, confunde a marcação. E o Luca até que fez uma boa partida, não errou tanto, exceto aquela jogada lá que o Nenê coloca aí na cara do gol. E o ressurgimento do Luiz Henrique, nota 7 para ele. Hoje acertou praticamente tudo que tentou jogando pelo lado direito. Dá uma chapada bonita de perna esquerda que obriga o Diego Alves a fazer a defesa e depois cria a jogada do gol do André. Esse é o Luiz Henrique que estava sumido, errando tudo, voltou a ser relacionado e entrou muito bem, assim como o Nenê. Não vou dar nota para o Kaique, participou pouco do jogo. Vou dar nota para o André, tocou pouco na bola, mas fez o gol da vitória. Um gol. E aí eu vou dar esse mérito de ele ter feito o gol, porque o André não é aquele jogador que chega muito na área, não. Ele é aquele camisa 5 mesmo, que fica na frente da zaga. Então, mérito para o André ter entrado. Eu vou dar nota 5 para o Roger. O primeiro tempo, com aquela proposta, o Fluminense chegou a ter 25% de posse de bola, uma finalização contra 10 do Flamengo. Foi um horror o primeiro tempo para o Fluminense. Ele melhora o time quando coloca o Nenê e o próprio Luca nos lugares do Casares e do Fred. E a coisa se torna ainda melhor quando ele tira o Caio Paulista, ainda sem ritmo de jogo, para colocar o Luiz Henrique. Mas, na minha opinião, por isso que é 5, o mérito foi muito mais dos jogadores do que do próprio Roger. Porque o Luiz Henrique entrou muito bem, algo que ele não vinha fazendo, e o Nenê também, entrando no segundo tempo. Então, as mexidas foram corretas, mas, para mim, os jogadores têm até mais mérito do que o próprio Roger, que, inicialmente, a proposta que ele colocou para esse jogo poderia ter colocado tudo por água abaixo. Aquele 0-0 no intervalo foi enganoso. Se não fosse o Marcos Felipe, o que poderia ter acontecido? E é isso. O importante foi que o Fluminense venceu o Flamengo. É sempre bom ganhar de um rival. E agora estamos com 13 pontos. E eu volto na próxima quarta-feira com as atuações de Netflu de Fluminense e Ceará. Grande abraço, boa semana, saudações tricolores.